Hoje, o mercado reduziu a estimativa de inflação para o ano de 6,03% para 5,8%. Eu vou acionar o nosso comentarista de economia, o Luiz Arthur Nogueira, para explicar para a gente, traduzir na prática o que significam esses números. Nogueira, boa noite para você. O que levou a essa melhora nas projeções? Lívia, aqui a gente explica e descomplica a economia. Boa noite a todos. De fato, foi uma melhora importante de 6,03% para 5,8% a projeção de inflação oficial para esse ano. E o que explica isso? Em primeiro lugar, a queda recente nos preços dos combustíveis. A Petrobras, na semana passada, anunciou essa redução, esse barateamento. Isso, claro, ajuda no combate à inflação. Além disso, a alta dos juros promovida pelo Banco Central tem o efeito de esfriar a economia e, consequentemente, desacelerar a alta de preços, tornando, portanto, a inflação menor, o que é justamente o objetivo do Banco Central quando ele eleva a taxa de juros. Outra boa notícia trazida nesse Boletim Focus, que traz as projeções do mercado, é também a redução da inflação, Lívia, para o ano que vem, que caiu de 4,15% para 4,13%. E quanto mais cair a projeção inflacionária para o ano que vem, melhor será o cenário para o Banco Central reduzir juros ao longo do segundo semestre, que, convenhamos, é um grande anseio do governo Lula. Mas, para isso, é fundamental que o Congresso aprove, nesta semana, o novo arcabouço fiscal, que vai trazer as regras para as contas públicas. E, de preferência, ao aprovar o novo arcabouço fiscal, que seja mais rigoroso no combate aos gastos públicos. Ou seja, quanto mais o governo ajudar o Banco Central combatendo o gasto público, mais fácil será a tarefa do Banco Central para reduzir os juros. E para finalizar, hoje, no mercado financeiro, a Bolsa caiu aqui no Brasil 0,48% aos 110.213 pontos e o dólar teve uma queda de 0,80%, valendo R$ 4,96. Além dessa questão da inflação, Nogueira, parece que as projeções em relação ao PIB também melhoraram, né? Você tem informações para a gente sobre isso? O que isso significa, essa melhora? Tem sim, de fato o mercado financeiro melhorou um pouquinho a projeção de crescimento econômico para esse ano, Lívia. Isso é bom porque de alguma forma mostra que o Brasil não perdeu totalmente a atração econômica em relação ao ano passado. É claro que no ano passado o Brasil cresceu 2,9% e esse ano vai crescer aí em torno de 1,2%, ou seja, quase que apenas um terço do que cresceu no ano passado. Mas isso é normal, o mundo inteiro vai crescer menos esse ano por conta da alta de juros, justamente para combater a inflação que eu expliquei agora há pouco. O Banco Central eleva juros, esfria a economia e todo mundo acaba crescendo menos. O mais importante não é olhar o crescimento deste ano. O mais importante é o Brasil criar as condições para voltar a ter um crescimento maior a partir do ano que vem. E isso só vai ocorrer se houver esse cenário favorável que eu mencionei para que o Banco Central reduza juros ao longo do segundo semestre. Portanto, eu insisto, o Congresso Nacional precisa aprovar o novo arcabouço fiscal e, se possível, com regras mais rigorosas de controle dos gastos públicos. Agora, Nogueira, a questão do mérito, a discussão do mérito do novo arcabouço fiscal está prevista para amanhã. Diante de algumas incertezas, desacordos e impasse em relação à proposta, você acredita que isso deva avançar a partir de amanhã ou não? Eu acho que sim, Lívia. Acho que amanhã ou quarta-feira a Câmara dos Deputados deve aprovar o novo arcabouço fiscal. Qual é o risco que existe de, na calada da noite, o relator, o deputado Cajado, ser pressionado a piorar o texto? O que seria piorar o texto do novo arcabouço fiscal? Seria permitir mais gastos. Vamos lembrar que na semana passada, enquanto ele fazia ajustes naquele texto que foi enviado pelo Ministério da Fazenda, ele acabou criando duas gambiarras que vão permitir que o governo Lula gaste pelo menos 40 bilhões de reais a mais no ano que vem e também em 2025. Isso é muito ruim, eu insisto. Quanto maior for o gasto público, mais difícil fica a missão do Banco Central de reduzir juros e, consequentemente, de acelerar o crescimento econômico.
Bom, a gente está conversando aqui com o Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista, nosso analista de economia, nessa edição de segunda-feira do Jornal Jovem Pan. E para você que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está trazendo as principais notícias e análises desta segunda-feira. Me fazendo companhia, Luiz Arthur Nogueira, nosso analista de economia, trazendo algumas análises e projeções em relação à economia brasileira e explicando a projeção um pouco mais positiva da inflação, conforme o boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado nesta segunda-feira. Agora, Nogueira, para a gente fechar, tenho mais uma perguntinha para você. Nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi questionado em algumas ocasiões e respondeu a algumas críticas que tem recebido do presidente Lula, sobretudo, mas do governo, de alguns integrantes do governo federal em relação à condução da política monetária. Ele chegou a dizer que o presidente Lula, no auge dessas críticas em relação à taxa básica de juros, tem todo o direito de se rebelar contra, de criticar a política monetária. O problema é personificar essa crítica na figura do presidente do Banco Central. Isso, segundo Campos Neto, mostra um desconhecimento por parte do presidente Lula em relação ao funcionamento das engrenagens que colocam a política monetária para funcionar. Queria uma análise sua em relação a essas respostas. Olha, Lívia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está 100% correto. Claro que o presidente Lula tem o direito de criticar, tem o direito de levantar esse debate sobre os juros altos no Brasil, que de fato são muito altos. Ninguém gosta, ninguém é feliz com juros altos, nem o Banco Central. Agora, o que o presidente Lula precisa entender é que o Banco Central é aliado do governo ao combater a inflação, porque a inflação é o pior imposto contra a população mais pobre, porque a inflação alta corrói a renda do trabalhador que tem um salário menor. Então o Banco Central subiu juros para combater a inflação. Se o governo Lula quiser ajudar o Banco Central a reduzir juros, eu já dei a solução aqui. Basta controlar os gastos públicos. Quanto menos o Brasil gastar em termos de gastos públicos, mais fácil vai ser a missão do Banco Central para reduzir a taxa de juros. E outro ponto que o Roberto Campos Neto está correto é que não adianta personificar nele como se ele fosse o diabo que sobe juros. Na verdade, o Banco Central, o Copom, Comitê de Política Monetária, é um conjunto de 9 diretores que votam para aumentar, manter ou reduzir a taxa básica de juros. E eles têm votado de forma unânime. Então não é apenas o presidente do Banco Central que considera que o momento ainda não é para reduzir os juros. São os 9 diretores do Banco Central. Agora, no segundo semestre, eu estou otimista, eu acho que haverá sim uma janela de oportunidade para o Banco Central começar a reduzir juros, mas insisto, isso será muito mais fácil se o Congresso aprovar o novo arcabouço fiscal com regras mais rigorosas de controle dos gastos públicos. Veremos se essa pauta vai realmente avançar a partir de amanhã, então. Nogueira, te explorei demais hoje, né? Luiz Arthur Nogueira, obrigada pela participação e pelas explicações neste começo de semana. Boa noite a você. Obrigado, Lívia. Boa noite a todos.